Pega a sua Bíblia, por gentileza. Abra a sua Bíblia, carta aos Hebreus, capítulo 9. Carta aos Hebreus, no capítulo 9. Glória a Deus. Quem está abençoado aqui nessa noite? Levanta a mão assim. Glória a Deus. Estão abençoados. O fato de estarmos juntos é uma bênção. Hebreus capítulo 9. Leremos o verso 11 adiante, até o verso 15. Quem achou? Diz amém aí. Tem gente que não achou ainda? Hebreus, mais no finalzinho da Bíblia, tá? Achou? Eu estou esperando você, tá? Hebreus capítulo 9, o verso 11, vai estar aqui com a gente também no telão. Diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a essa criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e de touros, as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvam ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Essa é a palavra do Senhor, tá? Porque se você puder ficar com a Bíblia aberta, e eu vou pedir em algum momento para você abrir alguns textos, tá? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa mensagem, nessa noite, tá? Porque hoje nós vamos ouvir aqui, eu quero falar aos irmãos sobre o tema principal da palavra de Deus, tema principal do Novo Testamento. O tema principal da palavra de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Jesus, né? E o sacrifício de Jesus. Esse texto que nós lemos aqui fala sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Talvez você já deve ter falado, ou já deve ter ouvido alguém, né? E às vezes a gente faz isso mesmo, eu faço, né? Já fiz. Qualquer coisa que acontece às vezes com a gente, que traz um certo perigo, a gente diz assim: o sangue de Jesus tem poder. Quem já fez isso? Levanta a mão. Todo mundo, eu acho, né? Quando alguém fala para você alguma coisa assim que te traz um certo temor, você diz assim: sangue de Jesus tem poder. Não é assim? A gente faz isso, né? Irmãos, não está errado, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente corre o risco de usar o sangue de Jesus como um certo amuleto, como se fosse um amuleto, né? A gente pega o sangue precioso de Cristo e a gente faz dele simplesmente, né, um dizer, como se falar o sangue de Jesus pudesse espantar qualquer coisa. Principalmente a gente acha, né, um mal olhado ou coisas assim. Não que ele não faça isso, mas o sangue de Jesus é muito mais do que isso. Algumas
vezes nós corremos o risco de usar a expressão e o sangue de Jesus como uma espécie de cartão de crédito, como se de uma forma inconsequente que pode nos livrar de todas as besteiras que fazemos. Às vezes a gente vai fazendo as coisas equivocadas, erradas, e aí a gente fala, não, o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Dessa forma nós muitas vezes nos livramos da responsabilidade que temos diante das demandas da vida, nos isentamos de todas as coisas que nós somos responsáveis por si mesmo, e achamos que de forma incorreta, clamando o sangue de Jesus diante das coisas que nós fazemos, isso pode ter efeito. Olha, irmãos, o sangue de Jesus é precioso, o sangue de Jesus é poderoso, o sangue de Jesus é maravilhoso, o sangue de Jesus é libertador, o sangue de Jesus é curador, o sangue de Jesus é transformador. O sangue de Jesus não é um amuleto, mas o sangue de Jesus é a moeda, o valor que foi vertido na cruz do Calvário para trazer remissão e para trazer libertação para o meu coração e para o seu coração. Não é isso? Então o sangue de Jesus é muito mais precioso e não pode ser banalizado. Quero dizer para você o seguinte: a Bíblia diz que o pecado, ele trouxe separação entre o homem e Deus. Lá no Éden a gente percebe isso. Deus fez o homem e a mulher, Deus fez o homem e mulher perfeito. E a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha e conversava, se relacionava, e o homem estava na presença de Deus. Mas o homem desobedeceu a Deus. O homem quis fazer as coisas por si mesmo, do seu jeito, do seu modo, e ele se afastou de Deus quando pecou. Se o sangue de Jesus nos aproxima de Deus, o pecado nos distancia de Deus, não é verdade? Quando pecamos, nos afastamos de Deus, nos sentimos culpados, medrosos e muitas vezes envergonhados, que é o que acontece exatamente com Adão e Eva. Eles se sentem culpados, amedrontados e envergonhados. E não é o que acontece com a gente também? Quando nós saímos da presença de Deus, parece que o último lugar que a gente quer estar é na presença de Deus. E tudo aquilo que tem uma proximidade da presença de Deus, a gente não quer contato. Por exemplo, igreja. Você sabe que Deus está aqui, né? Porque nós estamos aqui, a presença de Deus está aqui no nosso meio. Quando você sair daqui, Deus continuará com você, porque Deus não está só aqui, Deus está conosco. Mas quando a gente não está bem, a gente não quer vir à igreja, porque a gente sabe que Deus vai se manifestar ali, e de alguma forma a gente quer fazer como Adão e Eva, quer correr da presença de Deus. Mas a Bíblia vai nos mostrar que o sangue derramado na cruz é o que nos aproxima novamente de Deus. Adão e Eva, quando pecaram, eles tentaram fazer folhas e roupas para si. Quando eles perceberam que eles foram enganados pela serpente, começa aquele jogo de foi ela, foi ele, foi a cobra, né? Aquele relato de Gênesis capítulo 3. Deus vem, e eles, mesmo que eles percebem, né, que eles estão nus. Quando eles pecaram, eles se percebem que estão nus. Eles fazem roupa para si, roupas de, está em Gênesis capítulo 3, tá, irmãos? Roupas para, se proteger. E Deus vem conversando com eles e fala assim: por que vocês se esconderam? Ah, é porque nós percebemos, tivemos medo, porque a gente estava nu. Mas eles tinham acabado de se vestir, não é? Mas eles se sentiam nus ainda. Aí como é que vocês sabem que vocês estavam nus? Vocês fizeram o que não podia, né? A gente faz isso, né?
Mas em Gênesis capítulo 3, verso 20 e 21, vai mostrar que mesmo que nós, como Adão e Eva, vamos muitas vezes querendo resolver o pecado por si mesmo, fazendo vestes para nós, como eles fizeram vestes para si, e mesmo assim se sentiam nus, Deus vai vesti-los. Deus que vai vesti-los, está em Gênesis capítulo 3, verso 20 e 21. Aqui um animal é sacrificado, e Deus vai fazer vestes de peles para eles. Logo no começo a gente vai perceber, queridos, que muitas vezes a gente age como os nossos pais Adão e Eva. A gente se distancia de Deus, se afasta de Deus, a gente desobedece a Deus, mas muitas vezes nós somos tentados a querer resolver o problema do pecado da nossa maneira. A gente quer se justificar, a gente quer fazer roupas para si mesmo, mas essas roupas não nos deixam vestidos. A gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, ao exemplo de Adão e Eva. A gente tenta se justificar, mas muitas vezes na presença de Deus, sozinhos, nós nos sentimos ainda nus. Por isso que Deus é que vai providenciar que um animal seja morto ali, e Deus vai vesti-los, mostrando que a única pessoa que pode justificar o homem é o próprio Deus. Aquele cordeiro, aquele animal, não é um cordeiro ali, tá? Não foi falado simplesmente dito que que foi Deus que fez as roupas, mas aquele animal que foi sacrificado já representa, o nosso Cordeiro Santo, que é Cristo. O apóstolo Pedro vai dizer na sua carta que foi pago pelas nossas vidas um preço altíssimo, não prata e nem ouro, nada perecível. E a gente está ouvindo Pedro falando sobre as coisas mais valiosas dessa terra, que até hoje é ainda a moeda mais valiosa, o ouro e a prata. Mas nós não fomos comprados por nenhum desses metais, porque isso, embora tenha muito valor, não pode resolver a nossa questão diante de Deus. Mas nós fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro, sangue de Jesus. O que Pedro está dizendo ali, e que faz todo sentido para o nosso coração, demonstrando que por mais que eu e você tentemos comprar a nossa própria salvação diante da desobediência que tivemos diante de Deus, nós não podemos fazer por coisa humana nenhuma, nem ouro, nem prata, nem uma fortuna, nada, absolutamente nada pode resolver a nossa questão diante de Deus. Você pode chegar diante de Deus, pode adquirir uma grande fortuna, pode adquirir as coisas, pode fazer quantas obras for necessárias, mas isso não pode comprar a nossa salvação. Isso não pode comprar a salvação, o nosso acesso diante de Deus. Mas nós fomos comprados pelo precioso sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário. Então só o sangue de Jesus, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário, a obra feita por Cristo Jesus, é que pode trazer sobre a nossa vida justificação, reconciliação, purificação, santificação. A gente olha aqui a palavra de Deus, e essa tentativa que a gente tem sempre de querer resolver por si mesmo o problema do nosso pecado, a gente é tentado fazer isso, viu, irmãos? A gente olha para Adão e Eva, mas muitas vezes a gente também é tentado a querer pensar que Deus nos aceita porque nós somos corretos, porque nós somos bons, porque nós somos bons pais, boas mães, porque somos bons trabalhadores, porque somos bons profissionais, porque fazemos tudo corretamente. Mas o que Pedro está dizendo aqui, na sua carta, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, o que ele está dizendo é o seguinte: por mais que eu e você tentemos resolver a questão da nossa desobediência, da nossa maneira, do nosso jeito, com talentos, com obediência humana,
isso não paga a dívida diante de Deus. Isso não paga. Isso não resolve a justiça de Deus. Só o sangue precioso de Cristo Jesus. De forma que o próprio escritor aos Hebreus, no capítulo 9, vai dizer que sem sangue não há remissão de pecado. Você pode estar perguntando, pastor, mas por que o sangue? O sangue é uma moeda espiritual, irmãos. O sangue é uma moeda espiritual. É a maneira que a gente vai perceber. E a gente vai olhar aqui, que vai perceber que o que nos faz ser aceitos diante de Deus. O que faz você ser aceito diante de Deus? Você já pensou? O que faz você ser aceito diante de Deus? Será que é porque você é bonzinho? Olha para mim aqui. Será que é porque você é um cidadão correto? Será que é porque você é um bom pai? Uma boa mãe? O que faz você ser aceito diante de Deus? É porque você faz tudo certinho? Isso é consequência, tá? O que faz você e eu sermos aceitos diante de Deus é o precioso sangue de Jesus que foi derramado sobre a sua vida. Sabia disso? Nenhuma obra humana, nada do que eu posso fazer aqui vai me fazer aceito a Deus. Então eu quero falar com os irmãos hoje, de uma maneira muito simples, muito clara, sobre o precioso sangue de Jesus. Esse sangue é precioso, esse sangue é maravilhoso, e a Bíblia vai nos mostrar aqui no verso 15, por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. O sangue de Jesus trouxe reconciliação entre o homem e Deus novamente. Se o pecado nos afastou de Deus, se o pecado cortou a nossa relação e nos tirou da presença de Deus, o sangue de Jesus derramado sobre a nossa vida nos reconciliou novamente com Deus. O pecado nos fez perdidos e escravos, mas o sangue de Jesus nos redimiu. O caráter remidor do sangue de Jesus vai além de qualquer valor humano. No Antigo Testamento, a gente vai perceber que havia uma certa escravidão. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Diferente de hoje, naquela época, se o homem cometesse algo muito falho, se o homem errasse, se o homem matasse alguém, ou se o homem ficasse devendo muito, ele se tornava um escravo, ele ficava preso a outra pessoa, ele ficava preso dentro de uma casa muitas vezes, e ele se tornava um escravo. Então quando a Bíblia está falando que Jesus pagou o preço, e Ele trouxe remissão para os nossos pecados, a Bíblia está falando que Jesus é aquele remidor, é o remidor. Nós escravos, por que nós estávamos escravos? Nos tornamos escravos, porque pecamos, porque erramos, porque nos afastamos, porque desobedecemos, porque gravemente ofendemos a Deus. Deus disse que não era para fazer, mas nós pecamos, e porque nós pecamos, nós nos afastamos da presença de Deus, nós nos tornamos escravos desse mundo, nos tornamos escravos do pecado, nos afastamos da presença do nosso Senhor. Mas a Bíblia vai nos mostrar que assim como havia um remidor que pagava um preço, Cristo é o nosso remidor. Ele foi e pagou o preço. A palavra que é usada aqui, só para você entender, é apolítros. E essa palavra dá a ideia de alguém que estava perdido, de alguém que estava escravo, que era escravo.
Mas Ele foi lá e pagou o preço para a nossa libertação. Nós que estávamos presos, acorrentados, condenados, nos nossos próprios delitos e ações, ofendemos, no caso aqui, Deus, e agora condenado diante de tudo isso, porque iramos a Deus, iríamos morrer por si mesmo, não conseguiríamos ser livres, porque o escravo não podia se libertar. Então Deus, na sua infinita misericórdia, seu amor, foi e pagou o preço pela minha e a sua libertação. Você entendeu isso? Que você e eu somos pecadores, que você e eu, todos que estão aqui nesta noite, a Bíblia diz, todos pecaram e lançados fomos da glória de Deus. Deixa eu só perguntar, talvez eu esteja errado. Quantos aqui já pecaram? Levanta a mão assim, quantos já pecaram? Quase que eu falo, né? Então quem não pecou atira a primeira pedra. Todos nós pecamos. Todos nós ofendemos Deus. Todos nós nos tornamos escravos do pecado. Todos nós estávamos destinados à ira de Deus. Todos nós distantes de Deus. Mas a Bíblia vai nos falar que esse sangue precioso, vestido na cruz, era o preço que foi pago em resgate da minha vida. Então quando Jesus morreu na cruz do Calvário, semelhante àquele cordeiro lá no Antigo Testamento, Ele estava pagando o preço que eu, por mais que tenha ouro, prata, habilidade, dons, talentos, não podia pagar. E esse preço vestido na cruz do Calvário trouxe remissão, ou seja, trouxe libertação para o meu e o seu coração. Toda vez que você ouve, e toda vez que você clama, o sangue de Jesus tem poder, você tem que se lembrar assim: eu estava preso, eu era escravo, eu estava longe, eu estava distante de Deus, eu ofendia Deus, o meu destino era a morte eterna, mas Deus, pelo seu infinito amor, Deus, pela sua grande misericórdia, pagou o preço que eu não poderia pagar, e vestiu na cruz do Calvário o seu sangue, e trouxe libertação para mim, e hoje eu sou liberto. Nós estávamos assim amarrados, nós estávamos assim longes, mas Deus olhou para mim, para você, para cada um de nós, e Ele enviou o seu Filho para que nós pudéssemos ter libertação, e o preço dessa libertação foi o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Agora, esse sangue, o sangue nos libertou, Ele trouxe libertação da escravidão, mas o sangue de Jesus também nos libertou do poder do pecado. A Bíblia diz que quem comete o pecado e pratica o pecado é escravo do pecado. Aquele que vive pecando é escravo do pecado. Aquele que peca habitualmente pecando, não liga com outras coisas, não considera Deus no seu caminhada, mas habitualmente está pecando, esse vive sobre o poder do pecado. O pecado, ele faz isso com as pessoas, faz isso com o homem, ele domina o homem. O pecado, ele coloca uma coleira no homem. O que a Bíblia está dizendo é que o homem e a mulher, o ser humano que vive sob o domínio do pecado, ele vive realmente dominado pelo pecado, ele vive com algemas. Você já pensou nisso? Aquele que é dominado pelo pecado, ele não consegue ir contra o pecado. Ele até faz compromissos, ele até diz: eu não vou mais fazer isso sozinho, eu vou me libertar disso. Mas como ele vive sobre o domínio do pecado, como ele vive sobre o domínio das más obras, ele não consegue fazer isso sozinho. Ele não pode sozinho se perdoar, ele sozinho não pode se libertar, porque ele está dominado pelo pecado.
Por isso que qualquer tentativa humana, qualquer coisa que você tente fazer sem o poder do sangue de Jesus, é inútil, porque você sozinho não dá conta. É por isso que muitas pessoas, eu ouço as pessoas falando assim: ah, mas eu vou conseguir me libertar de tal coisa. Não consegue, porque está sendo dominado pelo pecado, está sendo dominado muitas vezes pelo adultério. O pecado está escravizando essa pessoa, está sendo dominado pela mentira. O pecado está escravizando essa pessoa, está sendo dominado por tantas coisas. Ela não consegue por si mesma, e o diabo mantém essas pessoas prisioneiras na sua casa, cativo pelo domínio do pecado. Quantas casas estão sendo dominadas pelo pecado? Quantas famílias estão sendo dominadas pelo pecado, pelas brigas, pelo adultério? Porque essas pessoas estão sendo dominadas pelo pecado, porque sozinhas elas não conseguem se libertar. Mas eu quero que você preste atenção nisso aqui. Sozinho a gente não consegue. Sozinho, humanamente, nós estávamos sendo aprisionados pelo pecado. Mas o sangue de Jesus, quando aplicado na nossa vida, nos traz poder para vencer o pecado. Olha só, eu vou exemplificar isso aqui para você, vai ficar bem claro para você. Eu acho que vai fazer todo sentido, vai ficar mais claro ainda. Nós não vivemos em 2020 essa pandemia, não era um vírus. O vírus é o pecado, um vírus letal, dominando a gente. Nós não conseguimos fazer as coisas sozinhos, estávamos sendo dominados. Ele podia nos matar, nos afastar, nos distanciar, nos levar para longe, de Deus. Agora o sangue de Jesus, o sangue de Jesus é aquela vacina que entra no nosso corpo, na nossa consciência, no nosso coração, e vai nos livrando do poder do pecado. De maneira que o pecado, quando vem na nossa vida, nós que estamos debaixo do sangue de Jesus, já não pode mais dominar a nossa vida. Então o homem e a mulher, presta atenção nisso aqui, o homem e a mulher sem Deus, ele é dominado pelo pecado, a mentira, o adultério, a injúria. Ele tenta sair, ele tenta fazer sozinho, mas ele não consegue, porque ele é dominado pelo pecado. Mas a partir do momento que ele recebe Jesus como Senhor e Salvador, o sangue de Jesus é derramado sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua vida, e isso traz poder sobre a sua vida, isso traz dinamismo sobre o seu coração. E agora toda a infidelidade, o adultério, a mentira e todo tipo de pecado, ele agora pode resistir e vencer o pecado, não por ele, mas porque ele está debaixo do sangue precioso de Jesus. Você está entendendo isso? É por isso que sozinho, muitas vezes, você se frustra. É por isso que sozinho o homem nunca vai conseguir vencer. Mas a partir do momento que ele recebe o sangue de Jesus, o sangue de Jesus nos dá poder para vencer todo tipo de pecado, toda demanda do pecado. A gente sabe que o sangue nos dá poder para vencer o pecado, mas não nos livra da presença do pecado. Lá no Egito, quando Deus vai tirar o povo do Egito, e o povo vai celebrar a Páscoa, Deus diz para o povo de Israel: vocês vão reservar, naquela última praga, a praga dos primogênitos, vocês vão pegar um cordeiro, vocês vão matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro, vocês vão passar sobre os umbrais da casa de vocês, e esse sangue sobre o umbral da casa de vocês vai trazer proteção sobre a casa de vocês, de maneira que quando o anjo passar, a casa que não estiver sobre o sangue do cordeiro,
será atingida. Mas a casa que for, tingida pelo sangue, o anjo do Senhor vai passar a noite, e essa casa será livre de toda morte. O que liberta as famílias, o que trouxe libertação para aquelas famílias lá no passado, foi o Cordeiro. Aquele Cordeiro morto, que trouxe libertação para aquelas casas, que trouxe livramento para aquela casa, tipificava e representava o Cordeiro Santo de Deus, que é Cristo Jesus. Assim, o anjo de Deus passou sobre aquela casa, e nenhuma casa que estava debaixo do sangue do Cordeiro foi atingida. Não foram as boas obras que Deus viu, não foram os méritos que Deus viu quando passou, não foi a aflição do povo que Deus viu quando passou, mas quando Deus passou a noite, naquela Páscoa, passou por cima, Deus viu o sangue que estava vestido sobre os umbrais, e trouxe libertação sobre aquela casa. Queridos, quando Deus olha para mim, para você, Ele não te livra porque você é bom, porque eu sou bom, pela tua aflição, pela tua necessidade, ou porque nós estamos corretinhos, mas Ele nos livra e nos dá bênção, nos dá graça, nos aproxima, porque igualmente o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida, e toda a família que está debaixo do sangue do Cordeiro, a morte não pode dominá-la, o mal não pode vir e pegá-lo. Toda a família que está debaixo do sangue do Cordeiro, nenhum intento pode vir contra a sua vida. Agora é importante a gente entender que não é só ter conhecimento sobre o sangue. Você pode ouvir aqui muito sobre o sangue de Jesus. Você pode estar pensando assim: poxa, estou ouvindo sobre o sangue de Jesus. Olha, o sangue de Jesus é poderoso mesmo. Mas não adianta você ter conhecimento sobre o sangue de Jesus, se você não aplicar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Você entendeu isso? Não adianta você ter o conhecimento: poxa, Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, que legal, que interessante, olha só, Ele morreu por mim, Ele me amou tanto, Ele deu a sua vida por mim, então eu conheço a obra de Jesus. Mas o que eu preciso fazer nessa noite? Fazer como o povo de Israel fez. Eles aplicaram o sangue do Cordeiro sobre os umbrais. Da mesma forma, nós precisamos aplicar o sangue de Jesus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, a obra de Jesus sobre mim, a obra de Jesus sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre as minhas falhas. Se você quer o poder desse sangue sobre a sua vida, você precisa nessa noite aplicá-lo sobre a sua vida, e não somente saber que Ele é poderoso, mas nessa noite você precisa olhar essa mensagem e falar: eu quero que o Senhor Jesus derrame o sangue sobre a minha vida, sobre o meu coração, sobre a minha casa, porque nenhum intento, nenhuma palavra, nenhuma acusação, nenhuma seta virá contra a minha vida, porque eu estou me apropriando do sangue de Jesus em minha vida. Você pode sair daqui com muito conhecimento, mas se você não se apropriar do sangue de Jesus, pode ser muito difícil para você. Agora, o sangue de Jesus, Ele nos libertou da condenação do pecado. A Bíblia vai nos falar que o salário do pecado é a morte. Eu e você tínhamos uma dívida impagável. Nós não podíamos pagar. Nós não podíamos pagar essa dívida. Então, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo no verso 12 e o verso 13:
não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por toda e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes, de touros e de cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O que acontecia naquela época? Nós já estamos terminando. Toda a família, uma vez por ano, pegava um animal perfeito, o melhor animal, levava até o sacerdote. O sacerdote cortava aqui perto da garganta, e aquela família ali, ela seria purificada. Ele aspergia o sangue sobre os ofertantes. Mas o que a Bíblia está nos falando aqui? É que nem a minha e a sua própria morte pode salvar-nos, porque eu já perguntei aqui, nós somos pecadores, nós pecamos, e por essa razão Deus providencia o seu Filho Jesus, e o sacrifício de Jesus, é isso que o escritor está dizendo, é uma obra de substituição. Às vezes isso aqui é muito importante, às vezes as pessoas falam assim: pastor, por que Jesus teve que morrer por mim na cruz do Calvário? Talvez você está aqui nessa noite, você tem essa pergunta. Talvez você está aqui nessa noite e você ainda é crente, está na igreja há muito tempo e ainda pensa assim: mas por que Jesus morreu no meu lugar e Deus recebeu? E por que eu não poderia morrer e Deus me receber? Por quê? Porque nós somos pecadores, porque nós não temos condições, porque nós já erramos, desobedecemos. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele nunca pecou, Ele nunca errou. Jesus é o Filho de Deus, e de forma imaculada, sem nenhum tipo de pecado ou transgressão em si, Ele se entregou por mim e por você. Ele substituiu a minha e a sua morte. Ele morreu a minha morte, Ele sofreu as minhas dores, toda a injúria que havia contra mim, porque eu e você tínhamos contra Deus, eu e você tínhamos despertado a ira de Deus, a injúria de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus no seu infinito amor, Ele se entregou por mim e por você. Ele se entregou por mim. O escritor aos Hebreus está dizendo assim: naquela época, as famílias pegavam esse novilho, esse bezerro, e levavam até o sacerdote. Presta atenção nisso aqui. Uma vez por ano, lá em Jerusalém, eles levavam. Sabe o que Jesus fez por mim e por você? Ninguém levou Ele. Ele se entregou por mim e por você. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele se dispôs, Ele se colocou pela minha vida e pela sua vida. Ele olhou para cada um de nós, desesperançados, longe, presos com algemas, sem nenhum tipo de condições humanas. Então Ele olhou para cada um de nós e disse: eu vou pagar o preço que eles não podem pagar. E Ele, de forma substituta, pagou o preço que nós não podíamos pagar, morreu a morte que nós não podíamos morrer, sofreu a dor que nós não podíamos sofrer. E o escritor diz que certamente Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si o nosso castigo, Ele levou sobre si tudo aquilo que nós não podíamos fazer, e o castigo que nos traz a paz
estava sobre ele. Sabe por que eu e você hoje podemos estar aqui nessa igreja com convicção de que Deus está aqui nesse lugar, com convicção de aceitação, com convicção de que Deus recebe a sua adoração, o seu louvor? Não é porque nós estamos fazendo alguma coisa, mas porque Jesus morreu a minha morte, porque Jesus sofreu a minha dor, porque Jesus, Ele se entregou de forma voluntária, Ele se entregou por mim, Ele se entregou por você, Ele pagou a dívida que nós tínhamos, né, contra Deus, Ele se entregou. E quando Jesus estava sendo levado naquela cruz, quando Ele foi crucificado, naquele dia de sexta-feira, tão açoitado, moído por nós, pagando a dor que nós tínhamos que pagar, mas nós não conseguimos fazer porque nós somos pecadores. No último momento da sua vida, Ele diz: está pago, está consumado. Se antes você, preste atenção nisso aqui, isso aqui é a maior esperança que eu e você precisamos ter na vida. Se antes nós não tínhamos esperança porque estávamos errantes, longe de Deus, na cruz, Jesus disse: eles não conseguiram, eles erraram, eles pecaram, mas eu fiz tudo, está consumado, está pago, e que o sangue seria derramado sobre a cabeça deles. Então, se eu e você hoje temos esperança, se eu e você hoje podemos ter esperança, se eu e você hoje temos livre acesso diante de Deus, é porque Ele morreu a minha morte, pagou a minha dívida, e hoje nós somos justificados, agora salvos da condenação do pecado, a nossa consciência purificada pelo sangue de Jesus, de todas as obras mortas, o sangue aspergido sobre aquelas pessoas. O que o escritor aos Hebreus está dizendo: se aqueles bodes, se aqueles novilhos poderiam trazer purificação externa para aqueles homens, quanto mais o sangue de Jesus, Ele que entrou no Santos dos Santos, de uma vez por toda, obteve a eterna redenção, quanto mais o sangue de Jesus. Então nessa noite, se você e eu nos apropriarmos do sangue de Jesus, nós seremos purificados. Quero dizer para você, quando Paulo diz assim: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então o diabo muitas vezes ele chega condenando você, ele chega acusando você. O diabo chega muitas vezes e usa pessoas dizendo assim: ah, mas você não é tão bom, você é um crentinho de metigela, não é assim? Ah, você não é aquelas coisonas. Então, não somos mesmo. Só somos porque o sangue de Jesus está sobre a nossa vida. O que nos faz não sermos mais acusados de nenhuma coisa não é a nossa performance, não são as nossas obras, não é aquilo que a gente faz, mas é o sangue vertido sobre a nossa vida. Porque isso aqui é um hospital, isso aqui é uma casa de misericórdia. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: ah, mas lá na igreja tem um monte de gente errada, pastor. Eu falo: lógico, porque a Bíblia diz que igreja é casa de misericórdia. É como você chegar no hospital ali regional e falar assim: eu quero todo mundo são. Todo mundo que está aqui, todo mundo, do mais novo ao mais velho, todos nós estamos no processo. Todos nós somos pecadores, mas todos nós fomos justificados. Todos nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro.
Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê a nossa performance, não vê se nós somos bonzinhos, mas Ele vê o sangue de Jesus que está sobre a nossa vida. Ele vê o sangue de Jesus que está sobre nós. E se nós pecarmos, pastor? A Bíblia diz em João capítulo 1, verso 8, se nós pecarmos, nós temos um advogado justo e fiel, Cristo Jesus, para nos perdoar de todo pecado. Agora veja bem, e eu quero concluir com isso. Hebreus capítulo 10, o verso 19. Diz assim: portanto, irmãos, isso aqui é uma conclusão. Nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Portanto, irmãos, se nós temos confiança de entrar na presença de Deus, é tão somente pelo sangue de Jesus. Eu vejo muitas pessoas falando hoje e cantando, e é uma bênção, sobre a presença de Deus. E Deus está aqui nesse lugar, e a presença de Deus é poderosa. Mas você sabe o que nos habilita a entrar na presença de Deus? Não são os nossos cânticos, não é a nossa obra, não é a nossa oferta, não é o nosso mérito, é o sangue do Cordeiro que está sendo derramado sobre a nossa vida. O que faz você e eu estarmos na presença de Deus é o sangue do Cordeiro. O que o escritor está dizendo aqui é que esse sangue abriu um novo e vivo caminho. Naquela época havia um véu que distanciava o homem de Deus. O homem não podia entrar no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, o seu sangue foi vestido na cruz do Calvário e se derramou sobre a nossa vida. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Hoje nós não precisamos mais chegar em uma pessoa e falar assim: ore por mim, faça isso por mim. Mas se você está debaixo da nova aliança, se você está debaixo do sangue de Jesus, se você deixou esse sangue ser vestido sobre a sua mente, sobre a sua consciência, se ele foi derramado sobre você, a Bíblia está nos dizendo que nós devemos nos aproximar de forma confiante diante de Deus, porque o sangue de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho, de maneira que nós não estamos mais longe de Deus, distantes de Deus, mas nós estamos na presença do próprio Deus. O véu se rasgou. Não há mais distância entre nós e Deus. Às vezes a gente fica muito iludido com outras coisas. Mas a maior bênção que você pode receber nessa noite é aplicar o sangue de Jesus sobre a sua vida. É pedir: Jesus, eu estou ouvindo hoje sobre o sangue, sobre o sacrifício, e eu quero que o Senhor aplique isso sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre mim, porque esse sangue é muito precioso, custou a vida de um Deus, e eu sei que isso traz libertação sobre mim. E esse sangue precioso, ele vale mais do que qualquer bênção humana que você pode receber. Qualquer palavra humana que você pode receber, o sangue de Jesus vale muito mais. Nós estávamos longe de Deus, mas Ele nos trouxe novamente.